Primeiramente, uma boa noite. O som está indo aí para vocês, tá legal? Para mim é um prazer enorme. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Como a gente costuma falar, quando a gente vai conversar, vai tratar de qualquer tema, quem mais se beneficia com esse tema somos nós. Eu sou um repetidor de palavras. Eu pesquiso o tema e saio igual um papagaio imitando aquelas pessoas mais experientes, com domínio melhor da nossa doutrina, e venho repetir essas palavras para poder eu assimilar melhor e tentar a cada dia mais ser uma pessoa melhor. O objetivo nosso é justamente esse, né? E eu, quando fui convidado mais essa vez para vir, eu fiquei pensando em qual tema e acabei assistindo a palestra do Ronaldo aqui, né, na casa semana passada, falando sobre a transição planetária. Aí eu estive com ele lá no Antero e falei: você me deu um gancho para o tema de semana que vem. Eu vou falar um pouquinho sobre o tempo, né? Já que ele deu uma ênfase tão grande nessa transição planetária, e a gente sabe da necessidade de nós estarmos nos melhorando, nada melhor do que a gente estar refletindo um pouco sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Todo mundo aqui, né, sabe que o tempo, ele não é um recurso renovável. A gente perde, a gente não consegue mais recuperar o tempo perdido. A gente não consegue estocar o tempo, guardar para utilizar depois. A gente não consegue, por ele não ser renovável, recuperá-lo. Então, nós temos que estar cada vez mais atentos para utilizarmos o nosso tempo de uma forma mais consciente. A gente entende que, na maioria das vezes, quando a gente já chega num determinado tempo do nosso caminhar nessa encarnação, a grande maioria faz aquela reflexão do que fez com o seu tempo no passado, e a maioria fala: nossa, como que eu perdi tempo, como que eu deixei de fazer algo que, se fosse hoje, eu faria diferente. Então, por que não nós fazermos essa propaganda de melhor estarmos utilizando o nosso tempo, para justamente aqueles que, mesmo às vezes um pouco de idade a mais do que nós, porque muitas das vezes o ter um pouco de idade não quer dizer que ele está utilizando esse tempo da melhor forma. Então, e principalmente os novos, os mais novos, para que quando cheguem em determinado caminho dessa etapa, eles consigam olhar para trás e ter vamos dizer, um arrependimento menor da utilização equivocada desse tempo. O tempo, ele é uma coisa que Deus nos deu a todos. Aqui, nem em casa, ninguém tem mais de 24 horas por dia. Seja rico, pobre, bonito, feio, gordo, magro, brasileiro, africano, americano, potência americano, um russo, todos nós temos 24 horas por dia. Vamos dizer, é uma das poucas coisas que todo o planeta tem por igual, é o tempo. A utilização dele
que infelizmente cada um usa conforme o seu livre-arbítrio. E eu peguei um gancho numa palestra de Delma Vieira Sachi, quando ela fez lá na Associação Espírita Allan Kardec, lá em São José do Rio Preto. Ela falou umas palavras que eu achei muito importantes para que nós possamos estar refletindo. Na sua palestra ela fala assim: nenhum de nós pode escapar à influência do tempo. E para nós termos uma noção exata do seu valor, nós deveríamos perguntar a um estudante que foi reprovado ao exame de conclusão do seu curso escolar qual o valor de um ano. Para conhecer o valor de um mês, deveríamos perguntar a uma mãe que deu à luz a um bebê prematuro. Para conhecer o valor de uma semana, deveríamos perguntar ao editor-chefe de um jornal semanal que teve toda a sua edição perdida. Para conhecer o valor de um dia, deveríamos perguntar a um trabalhador diarista que tem 8 filhos para alimentar. Para conhecermos o valor de uma hora, deveríamos perguntar a um casal enamorado que aguarda aquela hora chegar para se encontrarem. Para conhecer o valor de um minuto, deveríamos perguntar a alguém que perdeu um trem, um avião ou um ônibus que o levaria a um destino muito importante. Para conhecer o valor de um segundo, deveríamos perguntar a alguém que, por ter sido arremessado fora do veículo, sobreviveu àquele acidente fatal. A ordem é recomeçar, com paciência, esforço e dedicação, lembrando que tudo volta, menos a oportunidade que nós deixamos escapar por conta das ilusões, das tentações, da nossa indiferença. E essa será sempre realmente uma perda irreparável. Então a gente vê, e para reforçar, as palavras dessa irmã, eu pesquisando, eu achei um provérbio chinês muito interessante, que diz que o passado é história, o futuro é desconhecido e o hoje é uma dádiva, por isso que é chamado presente. Esses provérbios chineses, ele traz uma profundidade para a gente refletir e realmente, quantas vezes a gente parou em algum momento da nossa caminhada para refletir a bênção que Deus nos dá todos os dias quando nós acordamos. Quantas vezes a gente deita para dormir com diversos problemas, angústias, temores, e quando acordamos muito, mas muito melhor. Conseguimos resolver muitas dessas angústias e temores, e quando paramos para conversar com alguém, nos dá aquela dúvida: nossa, eu passei por esse problema, como foi? Eu lembro que eu sofri tanto, mas eu não me recordo como foi. É o tempo. É o tempo nos ajudando a curar, nos ajudando a resolver. Claro, tudo dentro de uma coerência. É a gente ter a fé, é a gente também saber, em cima dessa fé, ser persistente. Porque muitas das vezes a gente pede,
mas não temos paciência para aguardar o nosso momento. E Deus, na sua bondade, sabe, primeiro, que o que a gente está pedindo, nós temos merecimento. Se temos o merecimento, se é o momento correto de recebermos aquilo. E muitas das vezes a gente quer orientar Deus e dizer que aquele é o momento e que eu mereço aquilo. Mas lá na frente, o tempo passa, aí a gente ora de novo, agradecendo: ô Senhor, obrigado por aquilo que eu pedi lá atrás eu estar recebendo hoje. Porque muitas das vezes eu lá atrás não teria tido a maturidade ou a experiência necessária para o recebimento daquilo que eu estava pedindo. Eu trouxe para a gente poder ter mais ânimo, valorizar mais, o agora, uma coisa que Emmanuel nos falou: Deus criou a noite como se fosse um exaustor das inquietações e das perturbações do dia, para que a cada manhã nós pudéssemos recomeçar e reaprender. E depois de tantos ensinamentos que Jesus nos deu, o mínimo que nós podemos fazer é recomeçar sempre com coragem, fé e confiança. Emmanuel fala para a gente de uma forma tão doce que a gente para analisar a fala do Emmanuel e a gente vê claramente o amor infinito de Deus nessas palavras dele. E olha que ele nos trouxe, através do nosso irmão Chico Xavier, tantos ensinamentos, mesmo entendendo que somos imperfeitos, que temos várias tendências ainda negativas, as más tendências, as nossas manias, os nossos defeitos, que ainda somos muito materialistas, mas ele não desiste de nós. Olha quantas obras e quantos ensinamentos o Emmanuel trouxe para a gente. O próprio Jesus veio entre nós. Será que alguém tem dúvida que ele sabia tudo o que iria lhe acontecer? Do tamanho das imperfeições que ele ia encontrar aqui entre nós? Porque não é fácil. Seguir o caminho correto não é fácil. Às vezes pode ter alguém que acha que foi fácil para os discípulos porque estavam andando com eles. Mas não foi. O livre-arbítrio, ele é tão forte e respeitado pela espiritualidade maior. Se a gente... toda vez que eu venho aqui eu tenho que citar, porque eu adoro esse livro, e é o nome desse grupo maravilhoso. O próprio lar, nosso lar, fala. A irmã, se eu não me engano, a Laura, quando estava para reencarnar, ela estava ansiosa, com receio, porque ela sabe a responsabilidade do livre-arbítrio aqui enquanto na carne. Claro que o livre-arbítrio também continua na espiritualidade, ele não cessa. Mas ela sabe que enquanto na carne, todos os irmãos que já se encontram em elevação, eles sabem. Mas eles nos amam, eles nos respeitam as decisões. Então isso é importante, nos dá ânimo para seguir. Eu fiz uma anotação que a expectativa, isso em 2020, do povo aqui de vida no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, estava chegando aos 77 anos de idade, era 76,8 a idade.
Aí eu volto a perguntar: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como nós estamos utilizando esse tempo? Eu busquei no livro Sinal Verde o que o Espírito André Luiz nos fala através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O título é: Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora, nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade, pode claramente matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Então André Luiz foi bem direto e reto, objetivo. Se eu tenho tempo para perder com coisas que não são úteis, é porque eu tenho tempo. Por que não utilizá-lo de forma útil? Aqui ele dá exemplos. Eu posso adquirir conhecimento, eu posso ajudar ao outro. Quantas das vezes, às vezes a gente fala assim: poxa, amanhã eu tenho que fazer uma porção de coisa, eu vou ter que me virar nos 30 na hora do meu almoço. Aí às vezes você está vários dias para fazer algo, não consegue fazer. Você fala: não, vou tirar minha hora de almoço e vou resolver. Aí depois você para, finalzinho do seu dia, você fala: nossa, minha hora de almoço hoje rendeu. Resolvi tudo ou quase tudo. Foi a hora que rendeu? Não. Ela teve 60 minutos. Você que utilizou esses 60 minutos de uma forma mais objetiva, aonde você viu quantas coisas você pôde realizar naquele momento que você tirou além da sua refeição. Aí você para refletir e vê que você não tinha resolvido esses problemas antes, porque você julgava que na sua hora de almoço você não tinha tempo para fazê-lo. A gente pode dividir bem praticamente o dia, né? Ele tem 24 horas. A ciência não diz que a gente precisa de ter um descanso
de 8 horas por dia, a gente divide 24 por 8, vamos botar aí 3 turnos, 8 horas para descanso. Eu não digo você ficar no celular, na rede social, vou deitar para descansar. Aí vai lá, fica na sua rede social, você vai ler seu livro antes de dormir, aí deitou 10, pegou no sono meia-noite e dormiu de meia-noite às 6, que é o horário que você tem que acordar. Você não descansou 8. Descanso, que eu falo, é descanso do sono, que é tão necessário que, de novo, no livro Nosso Lar, André Luiz, mesmo tirando seu 24 horas, lhe foi permitido dobrar o serviço, mas lhe foi avisado: assim que terminar, deverá ir descansar. Gente, ele não tem essa carcaça pesada chamado corpo físico, e lhe foi orientado que ele precisa descansar. Imagina o nosso corpo, que necessita do sono para a renovação celular, para o descanso muscular. Aí, beleza, a gente conseguiu fazer as 8 horas de descanso. A lei nossa diz que a gente precisa trabalhar 8 horas diárias. Só aí a gente já teve 2/3 do dia já completos. Vão ficar 8 horas ainda para que nós possamos utilizar essas 8 horas utilmente. A gente já está com as 8 horas para garantir o sustento da nossa família, né? Já foi lá, já garantiu o sustento, trabalhou, voltou. Então agora a gente tem 8 horas para podermos verificarmos de que forma esse tempo livre pode ser utilizado por nós de uma maneira mais útil, seja o melhoramento moral, seja o melhoramento intelectual. Precisamos de lazer, claro que sim, né? A gente precisa ter o convívio social, o convívio com a família, com os amigos, mas a gente entende também que devemos estar atentos aos lugares para podermos também termos um lazer mais saudável possível. Será legal eu pegar essas 8 horas, eu trabalhei 8, ao invés de dormir, eu ir para o meu lazer de 10 até 6 da manhã? Será que vai fazer bem à minha saúde? É proibido? Não. Às vezes nós temos um evento, temos um aniversário, temos uma festa, temos um show, eu quero ir, eu gosto, o ambiente é bom. A doutrina muito me apaixona, porque ela não te dá jargões de proibição. Ela nos orienta ao que vai nos ajudar ou não. E esse entendimento, eu posso entender que eu dormir 8 horas me ajuda, e tem pessoas que podem entender que 6 horas é o suficiente, outros podem achar que 10 horas é o mínimo, que se eu dormir menos de 10 horas, eu fico exausto. Se eu não dormir pelo menos às 10, é o nosso livre-arbítrio. O que a gente tem que ter em mente é que quanto melhor nós fizermos essa divisão, nós seremos o mais beneficiado. Lembrando que muitas das vezes, falando em convívio familiar, nós temos que lembrar que a nossa família também necessita dessa divisão. Afinal de contas, se eu preciso dormir 8, trabalhar 8,
Essas 8 horas, as outras 8 horas, eu tenho meu filho ou minha filha, meus pais, avós, para cuidar, como a prece inicial falou. E todos nós, se não fomos, um dia seremos enfermeiros, quando já não o somos, porque o enfermeiro também ajuda a cuidar da mente. Não chega a ser um psicólogo, mas que quando você ouve um desabafo de um amigo, você também está cuidando da saúde mental desse amigo. Seu tempo está sendo útil dessa forma. Você está conseguindo pegar essas 8 horas suas e transformá-las em 16 horas para quem está recebendo esse auxílio. Ou será que aqui ninguém nunca passou por um momento que se sentiu só, se sentiu angustiado, engasgado, precisava de alguém de confiança para poder falar isso? Poxa vida, se eu tivesse alguém agora aqui para desabafar, se alguém entendesse a minha dor. Aí de repente chega você, e aí amigo, tudo bem? Rapaz, está indo. Então o que eu posso fazer para que esse está indo seu melhore, que esse está indo seu está bem parado, você não está parecendo que está indo não. Aí você senta com esse amigo, ele vai dar aquele desabafo, ouve, fala, vocês trocam uma ideia. Eu já passei casos, sem nem conhecer a pessoa, numa conversa, no final da conversa, ela me agradece, bate no meu braço, fala obrigado. A gente estava entregando sopa, eu já contei isso até lá no Antero, a gente estava entregando a sopa na rua. A gente entregando as quentinhas, eu percebi que aquela pessoa não estava precisando só do alimento físico. Eu fiquei tão incomodado, eu falei, pessoal, eu posso até tomar uma resposta meio mal criada, mas eu vou dar um admitido. Atravessei a rua, a gente estava na Praça São Salvador, bati no ombro dele e falei, irmão, me perdoa a minha intromissão, mas eu percebo que a sua fome não é só no estômago. A pessoa parou de comer a sopa e começou a chorar, um senhor. E eu olhei ele e observei que ele era uma pessoa que tinha um zelo próprio muito grande. Ao ponto de eu, sem querer ser metido já sendo, vi que ele até a unha, ele estava com a unha feita, barba feita, roupa toda. Falei, não é morador de rua. Ele começou a chorar. Eu comecei a conversar. Ele falou, vocês são espíritas, né? Eu falei, sim. Eu também sou. Fui criado nela. Por isso que ontem eu não tive coragem de tirar a minha vida. E eu estava pensando nisso hoje, aí vi vocês ali, eu estou com tanta fome que eu não tenho forças, nem se eu quisesse. Mas o papo andou, conversamos bastante. Aí ele abriu o coração sobre família. Tentei até fazer contato, ver se eu conseguia achá-lo, mas não consegui. Depois, ele não sabia o número de celular dele, enfim. Então, às vezes a gente dispõe de 5 minutos nossos, ouve a pessoa e acha que ficou ali 1 hora. Poxa, o cara falou a beça no meu ouvido, nossa, e não tem noção de que aqueles 5 minutos para aquela pessoa valeram-se como horas, devido à leveza que ele saiu após ele te falar, te confidencializar aquilo. Então, essa é a importância, uma das importâncias da utilização do nosso tempo. Uma das coisas que eu pesquisei também, a gente acaba vendo, né? Fala muito, mas como é que eu vou fazer a utilização do tempo útil? Muita gente fala, você tem que ler bons livros, ver bons filmes, ouvir boas músicas. Eu tenho um pensamento particular, porque o gosto para isso
é muito, como já fala, particular. Só que eu acho que tudo aquilo que você lê, vê ou ouve, que te traz um sentimento, se esse sentimento for raiva, ansiedade, uma expectativa muito elevada, uma adrenalina muito alta, você deve refletir se esse livro, se esse filme ou se essa música está fazendo bem para você. Eu dizer qual tipo de filme que você tem que ver, não pode ver romance, ou não pode ver terror, não pode ver ação, não. É você assistindo, ou lendo, ou ouvindo, que vai ter as sensações, e através das suas sensações que aquilo está te fazendo, é que você vai definir qual é o tipo de música, livro ou filme adequado para você. Então, eu anotei aqui e lembrei. O próprio Sócrates, né, ele falou para a gente, conhece-te a ti mesmo. Então, por isso que é importante para a gente ter uma utilização boa do tempo, a gente já até começar nos conhecendo. Eu anotei aqui algumas palavras, eu não sei se todos conhecem o Leandro Carnal. Ele é brasileiro e ele é orador, é um historiador, palestrante, e ele falou em uma das suas palestras uma coisa que eu fiquei refletindo, e quando eu paro para refletir alguma coisa eu gosto de passar à frente. Ele disse que eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ou seja, se alguém falou alguma coisa para mim com o intuito de me ofender, eu só vou realmente me ofender se eu concordar com aquelas palavras. O ataque é veneno, e um veneno só funciona se eu tomar. Se eu não tomar, ele não funciona. E a gente vê, né? Hoje em dia, então, na minha época, me chamar de quatro olhos era... Eu nunca liguei, eu realmente uso óculos, preciso dele. Eu sei que eu só tenho 2 olhos, esses daqui são apenas, ele quebra, eu posso ficar sem, posso até não conseguir enxergar da maneira que eu enxergo com ele, por isso eu uso, mas agora, se eu levo isso para dentro de mim, eu poderia entrar, de repente, numa depressão, eu poderia ter tido uma infância infeliz, triste, porque eu estava sendo, estão me botando apelido na escola. Tantos outros apelidos que a gente vê e a gente ouve. Outra coisa que a gente acha muito importante, que o trabalho voluntário, eu acho assim, a gente fala muito de tempo útil, né? Mas o trabalho voluntário, seja ele qual for, pode ser campanha para ajudar o próximo, vamos dizer, campanha do agasalho, campanha do cobertor, sopa, lanche, os chocolates que traz a interação, as cestas básicas que são distribuídas, a própria palestra pública, os passes, porque tudo isso a gente está tornando o nosso tempo útil. Até aquelas pessoas que se predispõem a vir ao grupo, ou a em casa, no trabalho, onde está aproveitando e tornando o tempo útil, assistindo a palestra online. A quantidade de vídeos que nós temos hoje, não só no Facebook, mas no YouTube. Quantas vezes, às vezes você está dirigindo, você não pode ver a imagem, mas você bota o som. Você vai fazer um deslocamento do trabalho. Aqui em Campos nós somos, vamos dizer assim, abençoados. Tudo é perto. Em cidades circunvizinhas, tudo é perto. Mas no Grande Rio, por exemplo, tem gente que leva 3 horas para chegar no seu local de trabalho.
Aqui a gente tem aí 1 hora e pouquinho, dependendo. Às vezes alguém trabalha em Quissamã, mora aqui, São João da Barra. Mas por que não ouvir essas palestras? Como? Aí eu vou lembrar de novo da prece inicial. Qual foi a última vez que nós nos predispomos a visitar os nossos velhinhos nos asilos? A pandemia nos deu uma esfriada. Nós tínhamos grupos que iam aos hospitais visitar. Ainda existem vários que vão. Tempo útil. Aquele pessoal, às vezes, que não tem nenhum segmento religioso, mas tira um dia na semana para ir num asilo desse e fazer uma faxina, trabalhar capinando lá para tirar os matos do asilo. Eles estão tornando o tempo útil. Eu me preocupo, eu anoto aqui, né? A gente se preocupa e a gente vê recorrentemente e infelizmente, todos nós já ouvimos falar isso, e a gente percebe que ultimamente tem, de uns anos para cá, aumentado muito. Eu preciso muito trabalhar, porque eu tenho que dar aos meus filhos o que eu não tive. E vocês podem acreditar, reconheço que eu fui um dos que mais falhei com relação a isso. Eu me dediquei muito ao trabalho e esqueci de dedicar o tempo aos meus filhos. Hoje já estão criados, não tem como mais. Vou tentar reparar esse erro. Tentar não, porque o Edalmo puxa minha orelha quando eu falo tentar. Eu vou reparar este erro com os meus netos, com a minha neta. Eu já tenho uma netinha. Então é aonde hoje eu consigo enxergar isso. Porque eu me preocupei muito em trazer o financeiro. Mas nós temos que lembrar que nós precisamos dele. Mas ele não é o essencial. Jesus nos ensinou que nós deveríamos viver com o essencial, não com o supérfluo. É bom, sim, a gente ter qualidade de vida, sim. As tecnologias estão vindo aí, a gente quer ter uma melhora, sim. Eu falo de você ter um trabalho excessivo. Se eu tenho 8 horas para trabalhar, eu quero trabalhar 12, 16 por dia. Chego em casa, meus filhos estão dormindo, saio, meus filhos estão dormindo. Para poder dar essa manutenção. Aí eu faço aquela perguntinha: e na minha velhice? Será que eu posso reclamar que o meu filho está ausente? Será que eu fui um pai presente para hoje eu reclamar da ausência do meu filho? O hoje, como o agora nosso, o agora, eu posso estar acordando para isso e ter o tempo necessário para fazer meu filho entender a minha ausência. Mas eu não vou tirar a saudade dele. Ele vai entender a minha explicação. Mas a saudade, as festinhas da escola que eu não fui, os momentos difíceis que ele teve na juventude que eu não estava presente, não vai ser tão fácil assim para ele esquecer. Ele pode perdoar, aceitar, mas não vai ser. Então, se hoje eu já estou lá, eu não consegui ver isso, já estou aí com meus 85, 90, aí estou lá no asilo, porque hoje meu filho seguiu o meu exemplo. Meu filho tem uma condição financeira abastada, mas não vai cuidar de mim, ele vai pagar o asilo para mim, viu? Meu filho é muito bom, pagou o asilo para mim, porque eu ensinei isso aí. Não é porque ele é um mau filho, não.
eu é que fui um pai não tão bom. Eu dei esse exemplo a ele. É meio pesado essas coisas, né? Mas é a consciência minha comigo mesmo, como eu falei no início. É o que eu sinto. Se hoje eu necessitasse, não tivesse, né, a minha esposa, ou se ela concordasse com eles, né, e me colocasse no asilo, o que eu ia poder falar? Eu estava ausente até os 12, 14 anos deles, até que eu ainda acordei, acho que um pouco em tempo ainda para isso, mas muitos não acordam, e a gente vê que cada vez que passa, a gente alega mais a necessidade financeira de termos que dar uma condição familiar melhor. E o tempo já está andando, se eu deixar, eu ainda tenho algumas coisas para falar, eu vou resumir esse final. Eu vi uma palestra de Mário Sérgio Cortella, né, que todos devem conhecer. É um educador, ele é escritor, ele é palestrante, mas ele até hoje eu nunca vi ele falar em qualquer segmento religioso que ele caminhe, mas ele tem uma coisa, ele tem várias palestras muito interessantes que nos faz refletir. E uma delas, ele pergunta, ele estava fazendo um seminário para médicos e falando sobre o valor do tempo para esses médicos. E ele pergunta àquela plateia de médicos se eles sabiam o que as pessoas nos hospitais, no leito de morte, falavam quando eles estavam morrendo. Se algum médico levantaria a mão ou algo parecido, ficou aquele silêncio. E ele falava, elas, as pessoas que estavam ali no leito de morte, não agarram a mão do médico e pedem, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Elas não falam, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais uma semana para eu estragar mais um pouco o meio ambiente. Sabe o que elas realmente falam? Elas agarram na mão do médico e falam, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais uns dias só para eu abraçar o meu irmão, porque eu briguei com ele faz 10 anos e a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, me deixa viver mais um pouco, só para eu poder brincar com os meus filhos, só porque eu achei que não tinha tempo. Doutor, por favor, me deixa ficar vivo só mais um pouco, só para eu dizer à minha mulher que o quanto eu a amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso para ela, ela iria ficar mal acostumada. Então, a valorização do tempo é muito importante, que nós possamos estar cada dia mais valorizando esse tempo. Para encerrar, por causa da hora, eu vou ler aqui uma mensagem de Divaldo Pereira Franco, um de seus tantos vídeos. Eu fiz uma transcrição, ele fez a palestra no vídeo, eu achei tão lindo que eu fui pausando o vídeo e fiz a transcrição. O título é Ao Amanhecer, Dia Novo, Oportunidade Renovada. Cada amanhecer representa divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida. Ocasião de realizar o programa
planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos sem pressa, nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tem pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluído o serviço, inicia outro. E sem mágoas dos acontecimentos desagradáveis, volte à lida com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo, enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. Espero ter podido contribuir com alguma reflexão, que eu possa ter tornado o tempo de vocês útil o suficiente para que possamos refletir essas humildes palavras que eu vim repetir daqueles aos quais eu ouvi. Tá? Muito obrigado pelo convite. Tenha uma boa noite. Queria que concluir aqui, né?